Os fregueses mais assíduos do Túnel de Vento, um podcast que eu tenho há mais tempo e com mais episódios. Possivelmente os ouvintes desse e deste podcast, do Roberto Gamito, serão os mesmos. E como tal devem ter conhecimento que eu tenho um certo apego, um certo fascínio, um certo interesse em descortinar mais coisinhas sobre animais. Quando falo de animais, estou a pensar em cachalotes, golfinhos, tubarões. Assim, de repente, lembro-me de falar sobre chita, leopardo e provavelmente mais. Já falei de urso, já... Não é preciso andar muito pelos episódios para encontrar referências a animais. E pensando um pouco mais, falei também sobre osgas, insetos, caravelhos bosteiros, formigas, cigarras. Quando falo do podcast Túnel de Vento, pode ser entendido como uma espécie de arca, na qual eu discorro, umas vezes acertadamente, outras vezes erroneamente, ando às voltas em torno de um animal. E hoje, em vez de falar dessas coisas no Túnel de Vento, falo-ei no Roberto Gamito. Parecendo que não, há um parentesco entre o Túnel de Vento e o Roberto Gamito. Mas não seja porque o fautor dos dois é o mesmo. Ainda que, se não nos determos pela rama, daremos conta em que há uma mudança de tom, pelo menos aqui e ali. O Túnel de Vento pode, evidentemente, enverdar pela via mais Roberto Gamito, tocando ainda no podcast, para isto não ficar confuso, e vice-versa. Contudo, não é necessariamente uma lei. No Roberto Gamito pretende uma certa singularidade. Não há, pelo menos à partida, uma propensão para a comédia. Não tenho aqui e ali de polvilhar com larachas aquilo que vou dizendo. E a duração, como sabem, é mais curta. E sinto que já me alonguei neste preâmbulo. Vamos atacar o felino de grande porte. Um felino que, suspeito, nunca referi em qualquer podcast. O leopardo das neves. O leopardo das neves é um felino muito especial. E aqui é quase uma redundância. O leão, por exemplo, é especial de várias formas. E aquela que raramente salta à vista é que é o felino, quando estou a falar de felinos, estou a pensar nos felinos selvagens, é o único felino, ou pelo menos aquele com maior propensão para criar grupos. Um dos felinos com maior taxa de sucesso. Se analisarmos o leão em comparação com outro grande felino, o leão não se destaca assim por nenhuma característica. Não é o mais veloz, como a chita, não é o maior, como o tigre, não é o mais flexível, como o leopardo, flexível em termos de habitats, não é o mais ágil, não sei se a pantera será o caso, não é o mais propenso a viver em sítios inóspitos, como o puma, não é o mais misterioso, como o lince do Canadá. Contudo, consegue suprir essas deficiências, quer de velocidade, quer de resistência, pelo facto de viver em comunidade. O ponto forte do leão é viver em comunidade. E é essa a característica que separa o leão dos outros grandes felinos. Todos os outros grandes felinos são tendencialmente solitários. Uns mais, outros menos. Não há nenhum felino ao pé do leão no que toca à comunidade. Ou são solitários, ou vivem em pequenos grupinhos de 2, 3, 4. Estou a pensar nas chitas, mas são tendencialmente solitários. O leopardo é um animal tendencialmente solitário. Até o processo de caçada é solitário. Na caçada, quando tem uma cria, a cria estorva. O leopardo está solitário quando está com fome. E a forma de suprir a sua fome é continuar na solidão. Caso contrário, a presa foge. Estou a pensar em várias coisas. Estou a pensar no leopardo, estou a pensar na chita. Provavelmente vou fazer um episódio no Túnel de Vento abarcando tudo. Eu quero focar-me no leopardo das neves. Eu estava a referir no leopardo dito comum. O leopardo das neves é um animal misterioso. Aqui estamos no campo das redundâncias. Podia aplicar este adjetivo a qualquer um dos felinos. O leopardo das neves provavelmente habita o cume do mistério. Não vivesse ele nos Himalaias. É um terreno inóspito. Até a sua procura por parceira parece-me demasiado humana.
Procurar uma fêmea num sítio inóspito, onde só há rochas e neve, um cenário desolador, onde tem de escrever cartas odoríferas em 30 sítios por hora, à espera que a fêmea corresponda, escrevendo ela também uma carta, nessa dança de urinas, à procura da fêmea. Há qualquer coisa de humano, qualquer coisa de quase lunático na procura do amor, num sítio onde não devia existir vida. E além de que, é um animal que está em vias de extinção. Há um detalhe que convém salientar. Como está bem de ver, é um habitat onde há poucas presas. Logo, para suprir a escassez de presas, o território do leopardo das neves é grandíssimo. Ou seja, nunca para quieto. Nunca para quieto. Esta vida solitária provavelmente é o felino mais solitário de todos. Provavelmente só encontra um semelhante a quando da época de acasalamento e, caso encontre, pode não se dar o caso. Isto é quase como encontrar uma agulha no palheiro, em que a agulha foi substituída pela fêmea. E uma forma de chamar a agulha é urinando aqui e ali freneticamente pelos Himalaias. Isto é uma dança. Uma dança quase a roçar a piada. Contudo, em acontecendo aquilo que o leopardo quer, ao fazer a vistoria pelos sítios onde urinou, ao verificar que há a urina da fêmea em cima da sua urina, ele esfrega-se naquele sítio, como que passando outra vez o seu cheiro, para que a fêmea, ao passar por lá outra vez, perceba as suas intenções. Esta dança, esta dança em cima da urina, esta dança quase condenada ao fracasso, epá, tem qualquer coisa de humano. Tem qualquer coisa de humano. Até ao próximo apiadeiro.